Saudações de paz aos amados irmãos. Como foi falado já essa semana com relação às religiões, e qual a verdadeira religião que o nosso Deus ele deixou para cada um de nós, é necessário nós primeiramente compreendermos que religião vem do verbo religare. E religare, como dá o sentido da palavra, está falando de religação, ou seja, algo que está rompido e que precisa agora ser religado. E para ser religado, a verdadeira religião ela tem que ter por base, como alicerce, como a principal pedra de fundamento, o nosso Senhor Jesus Cristo. E não bastante somente o Senhor Jesus Cristo, mas é necessário nós crermos na Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como deixou escrito o Senhor Jesus Cristo através do apóstolo João, em 1 João 5,7, que diz a seguinte palavra: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Veja que o texto não cita diretamente o nome do Senhor Jesus Cristo, diz o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Porém, no início do Evangelho de João, ele chega a dizer assim: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Se fez carne e habitou no meio de nós, falando então do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a verdadeira religião, ela tem que ter por base o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Porque crendo no Filho, você recebe o Espírito Santo, que nos dá acesso ao Pai. E crendo dessa forma, nós vamos entender então que a palavra sendo o verbo, o Senhor Jesus Cristo, ou seja, o seu ensino é o que vai nos garantir, vai nos dar a certeza da verdadeira religião que ele deixou aqui para que o seu povo venha a seguir. E em Levítico 19:31 existem algumas práticas que acontecem, ocorrem em algumas religiões, que é abominável diante de Deus. Como eu citei no vídeo anterior, a gente não vai falar de religião, mas as práticas que são usadas em religiões que Deus abomina, isso aí deve ser falado. Aí vai independer de que religião seja, a católica, evangélica, cristã, budismo, hinduísmo, seja lá cartomancia, bruxaria, Xangô, seja o que for que você entende por religião. Se essas práticas estiverem inseridas dentro dessa religião que você caminha, se afaste dela e busque orientação na palavra do Senhor. Porque é necessário nós crermos na palavra. Na palavra. O apóstolo Pedro, ele chega dizendo que nenhuma escritura foi divinamente escrita por homens, inspirada por homens, mas sim pelo Espírito Santo. Se a gente não crê dessa forma, a gente não crê na palavra do Senhor, a gente não crê no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Levítico 19:31 diz: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele diz, olha, vocês não devem se contaminar com adivinhadores nem encantadores. Eles estavam falando de pessoas que trabalham na área de espiritismo, na área que mexe com espíritos, porém espíritos que não é o Espírito Santo. Qualquer religião que fale de espírito e não for o Espírito Santo que provém de Deus, corra dela, porque é caminho de morte. Ele diz que a gente não pode buscar se contaminar com essas pessoas. Mais claro ainda, ele deixou escrito em Deuteronômio 18, do 9 ao 15. A leitura é extensa, mas é precisa. Quando o povo está prestes a entrar, tomar posse da cidade prometida, Canaã, o Senhor passa o seguinte ensinamento: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme abominações. Veja que no texto está dizendo abominações daquelas nações, as nações pagãs que o Senhor está citando.
Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação. Mais uma vez a palavra abominação. É abominação ao Senhor. Aí diz, por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Ou seja, nessas práticas o Senhor Deus nos lança fora da sua presença. A gente jamais consegue chegar a Deus com essas práticas. Ele se lança fora diante de ti. Ele diz, olha, entre ti, ou seja, entre o povo de Deus, ele está dizendo, você é povo de Deus? Pare e ouça. Ele diz, olha, não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Aí diz, nem também adivinhador, quem tem costume de querer fazer adivinhações. Pessoas que lêem mão, não é verdade? Elas têm o costume de querer adivinhar. Ele diz, olha, não se passe por essas pessoas. Estou dando aqui só alguns tópicos. Aí diz, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador. Aí tem uma palavra aqui na minha Bíblia, diz mágico. Porém, esse mágico não é esses mágicos que fazem truques. São pessoas que fazem bruxaria, catimbó, feitiçaria, seja ele em mesa branca ou mesa preta, ou que consulte mortos. Quem tem o costume de consultar mortos, seja em mesa branca ou seja em mesa preta, ele está dizendo que é abominável. Ele diz, ó, perfeito serás como o Senhor teu Deus, se você não praticar essas coisas. Porque estas nações que há de possuir, ouvem os prognosticadores e adivinhadores. As nações pagãs, as nações que não tinham o Deus Todo-Poderoso, Criador, como o seu fundamento de fé, mas criam em deuses, criam em imagens e seguiam essas coisas. E observe que essas pessoas que trabalham com bruxaria, cartomancia, feitiçaria, com Xangô, candomblé, com essas religiões que têm a sua essência africana, precisamente africana, e de outros países daquele continente, ou circunvizinhos, eles não tinham o Deus Todo-Poderoso como seu próprio Deus, mas tinham imagens que pessoas introduziram, recebendo ensinamento falso do inferno, para enganar as pessoas. Porque pode ter certeza, se Deus abomina, é ensinamento do inferno. Amém? Isso, porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Quem é povo de Deus, não é permitido mexer com essas coisas. Se você mexe, se afaste, peça perdão, Deus vai lhe perdoar e vai lhe dar uma nova chance, e você vai aprender com ele, verdadeiramente, como diz as Escrituras. Diz, o Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de ti. Isso é Deuteronômio ainda, que nós estamos lendo o 18, capítulo 18, do 9 até o 15. Aí diz assim, o Senhor teu Deus, no versículo 15, levantará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Ele está falando, profetizando, Isaías escreveu, profetizando a respeito do Senhor Jesus Cristo. A ele todos devemos ouvir. Todos devemos ouvir. Por quê? Porque quem não der ouvido ao Senhor Jesus Cristo, infelizmente, será rejeitado por Deus naquele grande dia, o dia do julgamento. Isaías 8,19 diz, olha, quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos? Ou seja, quando você quiser fazer qualquer consulta, você quiser se colocar diante de um espírito para saber a respeito da sua vida, para buscar força, fé, para buscar consolo, o que é que ele está dizendo? Por que vocês não buscam o Deus vivo, todo-poderoso? Por que vocês vão buscar, a favor dos vivos, consultar pessoas que morreram? Quem é que tem as práticas de consultar mortos? Ele está dizendo, isso é abominável ao Senhor. Você deve consultar, sempre que precisar na sua vida, o seu meio de fé, Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Estamos vivendo num período que o povo chama de graça. Ah, o Senhor mudou, o Senhor deu jeito, o Senhor dá jeitinho. Não, não é diferente. Hebreus 13:8, a palavra do Senhor diz assim,
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele não muda. As coisas que são abomináveis no Antigo Testamento, no Novo Testamento continua sendo abominável ao Senhor. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não muda. E a gente tem essa certeza porque quando a gente vai para Apocalipse, também citado em Coríntios, em algumas outras cartas de Paulo, ele chega a dizer assim, precisamente em Apocalipse 22:15-17, ficarão de fora os cães, feiticeiros, os que se prostituem, homicidas, idólatras, e qualquer que ama ou comete a mentira. Jesus enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede, a quem quiser tome de graça água da vida. O Senhor tem água da vida, palavra viva, que desce do seu trono, para lhe ensinar, para lhe corrigir, para nos colocar num caminho perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele não mudou, eles que ficarão de fora. Veja, que ele aí está incluindo já várias práticas que se constituem como pecado. Feiticeiro. Outros textos aí a gente pode entender, outros textos também diz, né? A gente compreende porque diz catimbozeiro, quem trabalha com magia negra, seja mesa branca, mesa preta, espiritismo, ele diz essas coisas. Deus vai lhe deixar fora. Você não vai participar jamais do reinado do Senhor Jesus Cristo andando nessa prática. E ainda lhe chama e me chama e nos convida. E se quem quiser venha, tome de graça da água da vida. É mais um tema para o próximo estudo. Tomar de graça. Tem gente vendendo hoje milagre, tem gente hoje barganhando com a palavra do Senhor. E o nosso Deus diz, tome de graça da água da vida. Paz do Senhor Jesus e livre-se dessas práticas que são abomináveis ao Senhor. E até a próxima, se Deus quiser.